Bom dia, igreja. A graça e a paz de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Hoje nós vamos começar uma série nova. Nós encerramos domingo passado no culto da noite, a série que nós caminhamos durante os domingos de manhã, com o pastor Eduardo pregando o último Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. E ele e a Melina ministraram no domingo passado, e hoje nós vamos começar uma série nova, uma série do Espírito Santo, é o nome da série que nós vamos ministrar. E aí, até o mês de novembro, nós estaremos ministrando essa série, com exceção de domingo que vem, que vai ser uma palavra evangelística que eu vou pregar para as crianças e os adolescentes que estarão conosco. Mas hoje nós vamos começar, e como vocês já perceberam, começar bem do começo. Nós vamos trabalhar alguns aspectos do Espírito Santo como Deus, na sua ação com a igreja, na sua ação no mundo, mas também vamos falar de algumas áreas da nossa vida que são trabalhadas especificamente pelo Espírito Santo. Então, é bem importante que você esteja engajado nessa caminhada. Ah, pastor, mas eu precisei faltar num culto de manhã. Depois você volta no YouTube e assiste as mensagens para você pegar essa caminhada. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso de ministração e de derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós vamos ler os dois primeiros versículos da Bíblia para mostrar que o Espírito Santo, a primeira coisa que eu quero declarar para abrir essa mensagem, o Espírito Santo é Deus. E antes de ler, eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus triuno. Ele tem uma única essência, mas se manifesta em três pessoas: o Deus Pai, Criador dos céus e da terra; o Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que encarnou, morreu por nós, ressuscitou, vive para todo sempre, intercedendo junto ao Pai em nosso favor; e Deus Espírito Santo. Por muitos, o Deus esquecido, aquele que ficou por muito tempo na história da igreja deixado de lado, mas Ele é Deus, Ele está presente desde a criação, desde antes da fundação do mundo. Ele esteve presente desde antes de ser derramado no Pentecoste. Não pense que o Espírito Santo só aparece em Atos 2, não. Ele está presente desde antes do início de toda a criação, porque Ele é eterno, Ele é desde a eternidade e para sempre será Deus. E Ele está presente no meio da igreja, Ele foi derramado sobre a igreja, Ele faz parte das nossas vidas, Ele é o selo da nossa salvação, Ele habita em nós, nos testificando que somos filhos de Deus. Esse é o Deus Espírito Santo. E para a gente começar essa jornada, essa caminhada, essa compreensão, descartarmos esse título de Deus desconhecido ou Deus esquecido no cristianismo, nós vamos aqui ler Gênesis capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu quero que você entenda que essa palavra Deus aqui, ela é um tanto quanto genérica, ela não mostra uma identidade ainda. Aqui não é Yahvé criou os céus e a terra, é a palavra Elohim, que é um pouco mais genérica. Mas já vem revelando aqui um aspecto de Deus no versículo 2, porque está escrito: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aqui sim já há um aspecto mais nominal, um aspecto mais personificado, personalizado de Deus. O seu Espírito se movia sobre as águas. E aqui essa palavra, ela é bem importante da gente entender. Esse se movia sobre as águas, ele traz uma ideia de que o Espírito Santo, ele estava envolvendo a terra, que ele estava incubando a terra. Eu tive um professor na faculdade que ele explicou que na compreensão dos antigos era mais ou menos como se uma galinha estivesse ali assentada sobre os ovos, preparando para o nascimento. É aquela ação de se colocar junto para promover o ambiente
ambiente necessário para a criação surgir, para a vida surgir. É como se o Espírito fosse uma incubadora e a terra estivesse ali sendo preparada para o que haveria de acontecer na sequência. E aí no verso 3 está escrito: disse Deus, haja luz, e as coisas começam a acontecer de uma forma boa, de uma forma maravilhosa, de uma forma surpreendente. Deus fala e as coisas começam a acontecer. E a criação vai de forma gradual e progressiva acontecendo até que chega no momento da coroação dessa criação, que é quando Deus planta um jardim e coloca nesse jardim o homem e a mulher para cultivá-lo, para guardá-lo. E esse Deus Espírito revelado desde o princípio já traz essas características para nós. Como eu disse em primeiro lugar, o Espírito Criador. O Espírito Santo fez parte da criação. Assim como Jesus também fez parte da criação. E se você olhar para o texto aqui e se perguntar, mas aonde que Jesus estava na criação? Nós vamos ali rapidamente para João capítulo 1, verso 1, está escrito: no princípio ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E ali nós percebemos que Cristo era a palavra, ou é a palavra de Deus. E quando Deus cria por meio da palavra, nós compreendemos os versículos que dizem que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E também compreendemos a expressão de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por quê? Porque por meio da palavra Deus criou, ou seja, por meio de Cristo Jesus, o universo, a existência foi criada, mas o Espírito também fez parte da criação. Então, em primeiro lugar, por ordem cronológica, o Espírito Santo é Espírito Criador. Ele fez parte da criação, se colocando em contato com a matéria. Veja, quando ele se move sobre as águas, quando ele está ali, sobre essa terra que é ainda amorfa, vazia, sem vida, o Espírito de Deus, ele vem e se conecta com a matéria. E aqui você já começa a perceber alguns elementos que mais para frente vão ficar claros. É o Espírito de Deus que deseja a carne, é o Espírito Santo que anseia por se derramar e habitar dentro de nós. Mas isso já estava revelado desde o princípio, quando Deus, olhando para essa terra sem forma e vazia, derrama o seu Espírito sobre ela. E ele começa a envolver, a entrar em contato com essa matéria. E não só isso, a gente vê ainda no relato do Gênesis, só que no capítulo 2, que quando Deus forma o homem do pó da terra, o que é que ele faz com esse homem? Com esse protótipo de barro? Ele sopra o Espírito, o fôlego de vida, mostrando mais uma vez que o Espírito, que significa literalmente vento, sopro, entra em contato com a matéria. É um Espírito Criador que faz contato, que está junto, que está próximo. Mas aí nós percebemos na continuação da criação do universo, no relato do Gênesis 1, que o Espírito que é criador, que é incubador, ele também é ordenador. Ele é um agente de ordem que transforma o caos. Havia aquela coisa amorfa, aquela bagunça, aquela coisa sem muito sentido, sem forma. E aí o Espírito Santo, ele entra em ação e começa a gerar estruturas, e começa a gerar ordem no meio do caos. O Espírito Criador é aquele que usa o caos como matéria-prima, mas começa a ordená-lo para que haja uma estrutura capaz de abrigar a vida. E não qualquer vida, a vida humana, a coroa da criação de Deus. E aqui, meus irmãos, a gente já começa a quebrar alguns paradigmas do evangelicalismo brasileiro, de que o Espírito Santo só age fora da ordem, ele só age fora do esperado. Claro que ele age fora da ordem e fora do esperado, porque, como eu disse, em primeiro lugar, ele é Deus, e ele tem liberdade, por natureza, de agir aonde e como ele quiser. Mas
isso não significa que ele não está na ordem, que ele não está na liturgia, que ele não está na rotina, que ele não está nas estruturas. E isso muitas vezes vem de uma forma muito sutil no nosso imaginário, porque engessamos demais as coisas e passamos a substituir a ação do Espírito Santo pela ordem que nós criamos, e aí a gente pensa assim, não, então joga toda a estrutura fora, toda a ordem fora e vamos ficar só com o deixa a vida me levar, ou o feeling do momento, ou na hora a gente vê, porque a gente não precisa planejar, porque o Espírito que tem liberdade... Não, meu irmão, você não precisa ser desorganizado para o Espírito ter liberdade. Ele tem liberdade, você sendo organizado ou não. Você pode dizer, eu vou para Tarsus, e ele vai fazer alguma coisa para você chegar em Nínive. Deus tem liberdade além dos seus planos. Não use esse paradigma enganoso de que o Espírito Santo não está na ordem para justificar a desordem, o caos e a bagunça da sua vida. Como filhos de Deus, pelo Espírito Santo, ao olhar para Ele, ao aprendermos com Ele, nós entendemos que Deus, Espírito, está na ordem e também age por meio das estruturas. Eu sei que pode soar um pouco estranho, especialmente se você vem de um ambiente um pouco mais pentecostal, de uma cultura mais pentecostal. Eu sei que por muito tempo isso foi ensinado. Não, Espírito Santo, não, aí se não tiver espaço para o Espírito Santo agir, você tem que reservar um espaço no culto sem nada, porque é o Espírito que vai dizer. Não, o Espírito pode agir acima das nossas estruturas. Ele é Deus, é Ele que manda. A questão é que Ele também age nas nossas estruturas. E essa é uma verdade muito importante para o nosso tempo, e eu quero te dizer o porquê. Nós estamos, como geração, vivendo uma ruptura muito grande com as estruturas por causa das nossas frustrações, por causa das nossas decepções. É a desconstrução da família tradicional, é a desconstrução das hierarquias, é a desconstrução das instituições e, às vezes, a negação delas. Meus irmãos, sim, as estruturas são falhas. Sim, as organizações são contaminadas e, às vezes, e são contamináveis porque são humanas, mas contaminadas porque o pecado entrou. Mas não significa que o Espírito Santo não está agindo nessas coisas. Deus, Espírito Criador, é Espírito de ordem e de estrutura também. E Ele mesmo age na matéria, Ele age nas nossas vidas, Ele age na nossa sociedade, criando estruturas. A estrutura não é um fim. A estrutura não deve ser uma vaca de ouro, não, um bezerro de ouro. Vaca sagrada no meio da igreja, nem no meio da nossa fé. Mas a estrutura ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, que é preparar o ambiente para a vida florescer, para a vida surgir e para a vida ser desfrutada. É a ideia da treliça e da videira. A treliça é aquela estrutura de madeira em que a parreira ou a videira, que é a mesma coisa, vai se apoiando para não ficar no chão. Porque no chão ela teria muito mais dificuldade de frutificar. Mas quando ela é cuidada, preparada numa estrutura, ela vai ter muito mais saúde. O fruto vai vir melhor, maior, mais doce, mais fruto. Por quê? Porque a estrutura ela dá suporte para a vida. Ela vem para cooperar com essa liberdade, com essa vida que o Espírito de Deus promove no nosso meio. Então, quando nós olhamos para o Espírito Santo, antes de nós olharmos especialmente para aquela cereja do bolo, que são os dons espirituais, que é aquele mover gostoso do Espírito na liberdade de profetizar, de curar, de realizar sinais e maravilhas, nós precisamos olhar para a essência do Espírito revelado já em Gênesis 1. E entender que, meu irmão, um culto que foi só um culto estruturadinho, sem muita coisa diferente do que você esperava. Deixa eu te dizer uma coisa bem importante, olha bem para mim aqui. O Espírito Santo está nesses cultos. E isso, meu irmão, é para a gente entender que não é para a gente falar só quando o culto foi aquela festa meio pentecostal, assim, que a gente pode sair e dizer assim, hoje o Espírito Santo estava aqui. Claro que ele estava.
Mas Ele também estava quando a gente vem, canta os nossos hinos quadradinhos, bonitinhos, arrumadinho. Você nem suou para cantar, de tão redondinho que foi assim. E aí a gente orou uma oração simples, a gente ceiou uma ceia simples, a gente ouviu uma pregação simples, e a gente vai embora no nosso carro simples, para o nosso almoço de domingo simples. E deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo também estava ali. Ele estava nessas estruturas. E Ele ama essas estruturas. E foi Ele que inaugurou essas estruturas. Então não negue a presença do Espírito Santo nas coisas simples, rotineiras e quadradinhas da nossa vida. Ele também está nelas. Ele está fora delas, amém? Sim, Ele está. Ele vem muitas vezes como um vento impetuoso, Ele enche a casa e abala as nossas estruturas, amém? Mas Ele também está nas nossas estruturas, Ele também está nas nossas organizações, Ele também está nos nossos planos, Ele também está na ordem que nós geramos por obediência. E o Espírito Criador, então Ele é incubador, Ele entra em contato com a gente, Ele entra em contato com a matéria para gerar ordem, Ele é ordenador, Ele é estruturador e Ele é aperfeiçoador. Porque você percebe que a coisa, quando no versículo 3, quando acontece lá o boom do haja luz, e as coisas começam a acontecer, você fala assim, uau, muito bom. Mas o que acontece no dia seguinte? Dia que entenda como você preferir, se é dia de 24 horas ou se é dia como período. Mas no dia seguinte, o que acontece? Outras coisas começam a surgir que também são boas. E depois, no outro dia, acontece o quê? Outras coisas que também são boas. E você percebe uma progressão na criação. O Espírito Santo agindo para aperfeiçoar. E isso, meus irmãos, mostra para nós que até Deus começa algumas coisas e continua trabalhando nelas para melhorar. Isso ensina algo muito precioso para mim e para você como filhos de Deus. Nós não começamos quando as coisas estão perfeitas, nós começamos elas e aí vamos aperfeiçoando para que elas se tornem cada vez melhores. Olha a essência do Espírito Criador aqui. Ele é aperfeiçoador. Irmão, não espera você ganhar 30 mil por mês para casar. Case e depois você vai conquistando e talvez você nunca chegue lá, deixa eu te dizer, talvez você nunca ganhe 30 mil por mês, mas vai aperfeiçoando. Ah, mas pastor, aquele rapaz, você olha para a cara dele e você vê a face do abismo, de tão feio que ele é. Irmã, compra na planta e vai aperfeiçoando, funciona também. Quantas mulheres aqui podem dizer, eu comprei na planta meu marido, levanta a mão. Eu não posso porque eu não tenho marido. Aí, ó. Você olha a foto assim do miserável quando começou a namorar. Aí você fala, meu Deus do céu. Só a ação do Espírito Santo na vida desse homem. Mas daí vai ficando mais velho, vai melhorando. Por quê? É o Espírito Santo por meio da mulher aperfeiçoando a cara do marido. E não é só a cara, tudo vai melhorando. Troca a roupa. Irmão, eu tenho vergonha das roupas que eu usava quando eu era adolescente. Mas eu comecei a namorar ali no final da minha adolescência, com a minha esposa. Eu falei, amor, você não tinha vergonha de andar de mão dada comigo, não? Mas não. A gente vai aperfeiçoando, vai aperfeiçoando. E isso para todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo, ele nos ensina a ir aperfeiçoando. Irmão, você não vai começar um negócio igual o Flávio Augusto, não. Vai começar ali igual a Dona Francisca vendendo lã no armarinho. Às vezes é isso. Mas você vai aperfeiçoando. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele promove esse aperfeiçoamento. Uma pessoa que só tinha vindo aqui na igreja há 6 anos atrás, veio visitar a gente. Acho que não está aqui hoje, mas está frequentando os nossos cultos. E aí ele falou assim, pastor, eu vim aqui 6 anos atrás, voltei, parecia até outra igreja. Porque mudou muita coisa. Por quê? Porque a gente vai aperfeiçoando. A gente começa com o que tem, mas a gente vai aperfeiçoando. Eu lembro quando a gente chegou, o jardim não tinha nem o paver ali no chão. Era uma coisa meio matagal, era no barro ali. Não tinha fonte, só tinha alguns pedaços de tronco que uma árvore que caiu, o pastor Calixto pediu para o cara cortar.
numa altura que fosse possível ficar sentado. Era o que tinha. Maravilha, começou. É bom, é melhor sentar ali naquilo que tinha do que ficar em pé o tempo todo, ainda mais os velhinhos. Mas agora tem banco. Agora tem um paver. E melhor, agora tem uma fonte. E melhor ainda, agora tem vaso de flor. Você vê que a gente vai aperfeiçoando. A gente vai trabalhando as coisas para que elas evoluam, porque o Espírito Santo foi assim. Começa sobre a face do abismo, começa no caos, mas ele é Espírito aperfeiçoador. Continua melhorando o que já é bom. Mas ele não só aperfeiçoa, ele também é Espírito decorador, que gera beleza, é um agente anti-pragmatismo. Se a gente ficar só na planilha, só calculando o que é o mais barato, qual o melhor custo-benefício de tudo, irmão, a vida vai ser cinza. Cinza. Aí você vai ter 5 camisetas pretas, você vai ter 5 calça jeans, 5 cuecas, e vai trabalhar assim, vai para a igreja assim, vai no aniversário assim, vai no casamento assim. E aí você mantém sempre o mesmo corte de cabelo, você está entendendo? Não é só melhorar no sentido de custo-benefício, mas é também de trazer beleza. O Espírito Santo é um agente de beleza. Veja, eu retomo ali Gênesis capítulo 2. Ele não largou o ser humano na selva. Essa característica animalesca, selvagem, ela não foi incutida no homem. Pelo contrário, primeiro Deus plantou um jardim, um lugar de beleza, um lugar de delícias, um lugar de alimento, de refrigério. O Espírito Santo fez isso. Preparou todo um lugar onde era agradável aos olhos. A gente vê que até o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era pecado comer, ele tinha uma aparência agradável. A beleza, o Espírito Santo é Espírito decorador. Ele age trazendo beleza nas nossas vidas. Porque, irmão, é maravilhoso quando a gente percebe o sopro de Deus trazendo algumas direções na nossa vida que, se a gente seguisse só o curso normal, ia ser bom, ok. Mas o Espírito Santo, quando age, ele traz algo muito bom para nós. E você, aquela diferença no seu dia, aquele detalhe no seu dia que você fala, meu Deus, foi aquele algo a mais, sabe? Aquele tchan. Dá para viver sem? Dá. Mas o Espírito Santo, ele é sim um Deus decorador. Ele traz beleza para a nossa vida. Ele traz beleza para as nossas experiências. Ele traz beleza para a nossa profissão. Ele traz beleza para nós. Eu tive um pastor por muitos anos que dizia que crente tem que andar cheiroso. Quem aceitou Jesus tem que andar cheiroso. E aqui um parênteses. Tem uma irmã, eu não vou dizer o nome, na internet aí, que fala muita besteira, cara. E ela é tipo crente, assim, eu não sei nem que comunidade que ela é, mas ela fala muita besteira, muita besteira. E sempre com um tom muito de julgamento, assim, acho que vocês já descobriram quem que é. E aí ela fala assim, no vídeo que fazem uma pergunta para ela vai responder. Irmã, pode depilar o sovaco? E ela fala, mas é claro que não, senão você vai para o inferno. Deus botou o pelo lá para ficar lá. Mas Deus também botou o suor e banho todo mundo toma. Deus criou o mato, as plantas, mas Ele mandou a gente cultivar, cortar. Cultivar é aparar, arrancar, colocar do jeito certinho. É por isso que a gente, no nosso cabelo, cada um tem um corte diferente. Tem gente que não tem muita opção, tem gente que tem mais opção, mas cada um vai ter um corte diferente. Isso é cultivar, é do Espírito criador, incubador, aperfeiçoador, decorador. É por isso que a gente, e aqui, irmão, a gente não segue essa coisa, não, do natural. Cara, não, pelo amor de Deus. Não. Nem o Espírito Santo seguiu o natural. Até ele interviu para trazer ordem para a natureza. É por isso, irmão, que a gente tem a roupa de domingo. Na minha época, a gente tinha roupa de domingo.
Aí eu estou tentando fazer de volta. Vocês estão vendo? Estou tentando. Não é confortável para mim. Eu sinto muito calor. Mas eu estou tentando. Por quê? Porque eu lembro quando eu era criança. Quando a gente criou um pouquinho mais de autonomia, eu e meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto. A minha mãe foi lá e separou no guarda-roupa. Tinha 4 nichos assim no guarda-roupa. Aí ela botava embaixo, bem embaixo, a roupa do uniforme. No segundo era a roupa de ficar em casa. No terceiro era a roupa de sair. Irmão, no quarto era a roupa de domingo, a roupa de ir para a igreja. Porque a gente tinha que ir com a melhor... E normalmente era uma roupa que combinava, era tipo um conjunto de moletom, né, uma calça jeans ali com alguma camiseta diferente. Tinha roupa de domingo. Você tinha também, né, Duas? Eu lembro da nossa época de infância, era todas as crianças bem ali arrumadinhas. Por quê? Por que isso, gente? Por que a gente passa perfume? Porque o Espírito Santo é Espírito decorador. É por isso que a gente se adorna, penteia o cabelo, toma banho, se arruma. É por isso que a gente coloca uma roupa legal. É porque o Espírito Santo produz isso em nós. É por isso que a gente pode e deve trabalhar com coisas que você vai olhar assim, mas para a economia não faz muita diferença, não cria nada. É só arte. Gente, arte foi o Espírito Santo que inspirou. É por isso que o cristão precisa voltar para a música. O cristão precisa voltar para as artes cênicas. O cristão precisa voltar para as artes, eu não sei o nome que pinta, plásticas, obrigado, as artes plásticas. Perdão, artistas. Eu não sei, eu não entendo muito bem mesmo. Mas a gente precisa voltar para essas áreas, por quê? Porque o nosso Deus é espírito decorador. É Ele quem gera beleza. A primeira profissão foi de jardineiro. A primeira profissão foi com o intuito de manter a beleza estética do ambiente. É por isso que o cristão pode trabalhar com estética, irmão. Não é superficial. Não é uma coisa fútil, como muitos dizem. Não, pode sim trabalhar com estética. Irmão, é por isso que cristão pode, inclusive, gastar dinheiro com estética também. Porque o Espírito de Deus é Espírito decorador. E alguns irmãos eu diria, irmão, gasta com estética, por favor. Eu lembro uma vez, quando voltaram os cultos presenciais durante a pandemia, que volta todo mundo de máscara, eu não me aguentei, veio uma inspiração assim, aí eu olhei o rosto de algumas pessoas e falei, irmão, tem gente que ficou melhor de máscara. Está escondendo metade do rosto, melhorou. Pode investir, não tem problema. Eu não estou falando para a gente fazer um culto à beleza, de que esse é o fim. Não, dá para viver sem? Dá. Tem gente que vai viver sem. Tem gente que nem um paralelepípedo resolve, muito menos cirurgia plástica. Mas dá para a gente pode? Pode. E eu diria até que a gente deve. A gente deve transmitir o Evangelho por meio da beleza. A gente deve transmitir a nossa vida com Deus por meio da beleza. É por isso, irmão, que você não precisa se ajoelhar nas cinzas do vulcão que explodiu lá e rasgar o joelho. Você pode sim colocar uma almofadinha no seu lugar de devocional, colocar um aroma ali, seja tomar um chazinho, um cafezinho, como eu faço, ou você está uma poltrona legal, um ambiente legal. Você pode preparar o seu lugar de encontro com Deus, um lugar de beleza, porque Deus preparou um lugar de beleza para o encontro com o homem. Deus fala por meio da beleza, Deus fala por meio da poesia, Deus fala por meio da arte, Deus fala por meio da estética também. A Bíblia, ela é estética, meu irmão. Se não fosse a poesia, muita coisa, a Bíblia ia virar um livreto. Porque tem muita verdade dita por meio de poesia aqui. Tem muita profecia dita em forma de versos, em forma de rimas. Irmão, Espírito Santo, o Espírito Criador, é um Espírito decorador. Ele é aquele que gera beleza, ele é um agente anti-pragmatismo. E ele também é um agente de prazer. Eu quero ler com você Gênesis 2:8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado.
Ele plantou um jardim, ele não fez uma jaula, ele não largou no meio da selva, no meio da mata, no meio da pradaria, ele plantou um jardim. Para quê? Para que houvesse prazer na interação do homem com as coisas, na interação do homem com o próprio Deus. Ele é agente de prazer. Mas eu quero que você leia comigo também 2:7 agora. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, segundo ponto, o Espírito como fôlego de vida. Aqui a primeira coisa, o Espírito como fôlego de vida é um Deus pessoal. Segundo, ele é um Deus próximo. Terceiro, ele é um Deus interativo. Quarto, ele é um Deus íntimo. A gente percebe só nesse versículo 2:7 de Gênesis que ele é todas essas coisas, por quê? Porque é Deus compartilhando do seu fôlego conosco, ele soprando nas nossas narinas. Ele trazendo um ar de pessoalidade, de proximidade, de intimidade. Irmão, você não sopra na narina de alguém que não seja muito próximo de você. Sabe quando você está com cisco no olho? Você não para alguém na rua e fala, ô, sopra aí. Você pede para o seu marido, para sua esposa. Máximo ali para o irmão, uma irmã. Mais que isso é difícil. Só se é aquele amigo muito, muito amigo. Mas provavelmente ele vai te zoar se ele for amigo mesmo. Mas isso mostra o que é essa proximidade, essa intimidade. E eu não vou me ater muito a esse ponto do Espírito como fôlego de vida, porque nós vamos voltar nisso mais para frente, a partir de Joel principalmente. Mas aqui mostra como o Espírito de forma muito íntima, muito próxima, faz parte da criação do homem e da mulher. Inclusive, é o grande diferencial que faz com que eu e você tenhamos sido criados à imagem e à semelhança do Deus vivo. É porque o Espírito dele foi compartilhado conosco. Todas as outras coisas surgiram porque Deus mandou surgir. Nós, primeiro, Deus pôs a mão. Segundo, Deus soprou, mostrando esse contato próximo. E é por meio do Deus Espírito que Deus mantém essa comunhão, essa proximidade, essa conexão com a sua igreja. Porque quando Cristo veio, como profetizado em Isaías, Deus Emanuel, Deus conosco, Ele andou entre nós, Ele estava conosco. Mas aí Ele fala para os discípulos uma coisa muito escandalosa. O Messias aguardado, o Verbo que se fez carne, o Rei das nações, o Senhor dos senhores estava ali dizendo para os seus discípulos, olha, Ele fala assim, é bom que eu vá. Como que é bom que eu vá? Porque por meio do Espírito não é mais Deus conosco, agora é Deus em nós. É Deus em nós, na nossa vida, no nosso coração, dentro de nós. O fôlego de vida. Toda vez que você se sentir distante do Espírito Santo, prenda a sua respiração por 2 minutos. E quando voltar, lembre do Espírito enchendo você novamente. No ato mais básico de vida, da regra dos 3. 3 semanas sem comida, 3 dias sem água, 3 minutos sem ar. O Espírito Santo foi revelado no sopro de fôlego de vida sobre nós. Você pode se reconectar com o Espírito Santo na sua respiração. Quando você fecha seus olhos para prestar atenção nela e perceber que sim, o Espírito Santo está ao seu redor te incubando. Ele está dentro de você, te mantendo vivo. E Ele está no seu coração te selando. O Espírito Santo está em nós como fôlego de vida. E aí, como eu falei, Ele é o Deus Espírito que deseja a carne, como está lá em Joel 2, mas é uma pregação para um outro dia. Eu vou bater mais nessa frase que parece polêmica. Deus que deseja a carne. E carne aqui não é a carne no sentido de inclinação ao pecado, mas carne no sentido de matéria. Mas vamos para o último ponto para a gente fechar. Abra sua Bíblia em Êxodo 31, verso 1. Esse é um dos textos mais artísticos da Bíblia.
Recapitulando. Primeiro, Deus criador, Espírito criador. Segundo, Espírito como fôlego de vida. Terceiro, Espírito criativo. Percebe a diferença? Criador e criativo? Vamos entender o que está aqui no texto. Está escrito: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Irmão, o Espírito Santo não enche a gente só para realizar milagres e maravilhas. O Espírito Santo não enche a gente só para pregar o Evangelho da forma tradicional. O Espírito Santo não enche a gente só para falar em outras línguas ou para profetizar. O Espírito Santo enche a gente também para nos dar todas essas coisas que eu li. Mas antes disso, primeiro, é o Espírito que nos chama pelo nome. Deixa eu te dizer, não é uma coisa generalista, apesar de ser generalizada. Preste atenção, eu vou repetir. Não é uma coisa generalista, apesar de ser generalizada. Porque por meio de graça comum, isso está disponível para todos, crente e não crente. Existe artista muito bom que não é crente? Sim. Existe gente inteligente que não é crente, que não acredita em Deus? Sim. Existe gente que é muito habilidoso, que não acredita em Deus? Sim. É generalizado, mas não é generalista. Sabe por quê? Porque a gente vê aqui, eis que chamei pelo nome. Deus chama pelo nome. Isso significa, meu irmão, que você não está num pacote que recebeu um respingo do Espírito de Deus que dá habilidade ou não. Deus deu para cada um de nós habilidades. E aqui eu ainda não estou falando dos dons do Espírito. Eu vou diferenciar aqui uma nomenclatura para a gente não se confundir, beleza? Dom, eu vou chamar aquilo que está lá em 1 Coríntios, que está lá em Efésios, que está lá em Romanos, como dom do Espírito, tá bom? Aqui a gente vai chamar de habilidade, ainda que na prática eles sejam muito parecidos. E ainda que a habilidade seja um dom, porque dom é presente, é dádiva, é presente de Deus. Mas, para termos de compreensão, nós vamos separar essa nomenclatura. Dom é o que a gente vai trabalhar lá no Novo Testamento. Aqui nós estamos falando de graça comum, de habilidade. Deus chama a gente pelo nome e nos dá habilidade. Irmão, você tem alguma habilidade. Nem que seja assoviar de ponta cabeça, mas você tem uma habilidade. E eu lembro de quando eu era criança, aqui é uma confissão, na TV Globinho, a gente não tinha, assim, deixa eu falar uma coisa importante para quem não pegou essa, quem nasceu depois ou nunca viu TV Globinho, levanta a mão. Todo mundo viu. Então, quem viu TV Globinho, levanta a mão alguma vez na vida. Obrigado. Então, é com você mesmo que eu quero falar. Não tinha como escolher desenho, então a gente tinha que assistir o que estava na ordem lá. E às vezes tinha uns desenhos legais, às vezes colocar uns desenhos meio chato. Mas tinha um desenho que era legal, eu só não gostaria de admitir isso, que é As Meninas Superpoderosas. E tem um capítulo, um episódio daquele desenho que me chamou muita atenção. Porque elas têm os mesmos poderes, as mesmas forças. Só que cada uma delas tem uma habilidade especial. Aí tem uma lá que sopra um sopro gelado, tipo do Superman, assim. A outra solta, eu não lembro se ela solta um raio laser ou alguma coisa assim. E a terceira, ela não consegue achar uma habilidade exclusiva. Ela fica tentando, fica muito frustrada. E o episódio é todo sobre isso, ela procurando qual que é a habilidade específica dela. E aí no final, ela descobre que a habilidade específica dela era aqui, com a língua, dobrar assim, como se fosse um U. E aí, depois explica que isso é genético, não é todas as pessoas que conseguem. Não é uma habilidade muito útil, mas era a habilidade dela. Irmão, você tem uma habilidade, nem que seja assoviar de ponta cabeça, ou gritar embaixo d'água, sei lá. Sabe aquela coisa da criança, ô tio, olha o que eu sei fazer. Você tem, alguma coisa você tem. Porque foi pelo nome que Deus te chamou.
e que encheu você do Espírito de Deus, para que você tivesse essa habilidade, para que você tivesse essa capacitação. E isso é generalizado, mas não é generalista, porque também é pelo nome, porque também é pessoal, porque também é individual. Vocês estão entendendo a diferença? Segunda coisa, ele enche dele mesmo. Então ele chama pelo nome e enche dele mesmo. Terceira coisa, ele enche de habilidades. Quarta coisa, de inteligência. A quinta coisa, de conhecimento. Irmão, isso é de Deus. Se você tem conhecimento, se você tem inteligência, se você tem habilidade, isso veio do Espírito de Deus na sua vida. E quando a gente fala de conhecimento, a gente volta para o Espírito estruturador. Muita gente fala que conhecimento afasta a gente de Deus. Irmão, isso é mentira, isso é um engano de Satanás. É Deus quem dá inteligência. É Deus quem dá conhecimento. Conhecimento não afasta a gente de Deus. Às vezes ele revela o nosso coração afastado, mas ele não afasta a gente de Deus. Tanto que a meta, a missão constante da nossa vida é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. É conhecimento. A chave da coisa aqui é conhecimento. E Deus enche a gente de conhecimento sobre algumas coisas, mostrando que, de novo, o Espírito Santo é Espírito estruturador. Por isso que a gente pode dizer, teologia não esfria o crente, irmão. Teologia, deixa eu te dizer quem é que criou a teologia. Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos deu a teologia. É Ele quem nos ensina a sistematizar as coisas, a organizar os ensinamentos, a compreender a revelação de Deus. O conhecimento vem do Espírito de Deus. É uma estrutura organizada para Deus se revelar. Deus está para além da nossa teologia, sim ou não? Sim, Ele está para além da nossa teologia, mas Ele também está na nossa teologia. Vocês estão entendendo? De conhecimento. E Ele fala de artifício, para transformar ideias, coisas da nossa imaginação, em coisas sensoriais, em coisas que a gente pode tocar, se aproveitar. O que é um artifício? É uma engenhosidade, é uma ideia colocada em prática para facilitar ou embelezar alguma coisa. Isso é um artifício. É Deus quem inspirou a escada rolante para a gente não ficar suado no shopping, irmão. É um artifício, para você não ter que subir a escada e ficar suado, ofegante no shopping, e seu passeio ser mais agradável. É Deus que inventou o ar-condicionado por meio de alguém, irmão. Foi o Espírito de Deus que deu conhecimento, habilidade, para a gente não ter que passar calor no carro, igual era nos anos 70. Foi Deus quem deu todas essas coisas. A gente não pode tirar isso do Espírito, é mérito dele. Quando a gente quer secularizar as nossas habilidades, quando a gente quer secularizar o nosso conhecimento, ainda que ele não tenha nada a ver com a igreja. Irmão, médico é um sacerdote diante de Deus. Veja, por que essa historinha de ser natural não vale para quem é filho de Deus? Porque a doença vem e você vai falar assim, então deixa a natureza seguir. Não, você vai fazer o quê? Você vai procurar um médico, e Deus vai agir através dos médicos. Porque Deus escolhe se revelar por meio das coisas que nós colocamos à mão. E aqui eu já quero ir para o final da nossa mensagem e emendar na nossa ceia. Porque Jesus disse que o corpo dele era o trigo, sim ou não? Não! Ele falou que o corpo dele era o quê? O pão. E pão você acha na árvore, você acha na natureza, irmão? Não acha. O pão, você tem que pegar o trigo, você tem que plantar, você tem que esperar crescer, daí você colhe ele, aí você tritura ele, aí você põe lá o azeite, a água, a farinha, mexe, põe no forno, esquenta, queima não, assa o pão, e aí, depois de assado, às vezes você ainda passa o quê? Você corta ele bonitinho, você não arranca pedaço, você corta ele bonitinho e faz o quê? Passa um patê. Um patê de salmão, e fica maravilhoso. Passa uma manteiguinha, passa um requeijão light, e come. Irmão, Jesus não falou, meu sangue é a uva. O que ele falou? Meu cálice, que é esse vinho, é o meu sangue. É trabalhado, e aqui não é nem com a mão, é com o pé, é a uva que você planta, cultiva,
colhe, põe na bacia, pisa lá. E quando termina de pisar, aí põe no barril para fermentar. Depois de fermentar, vira o vinho. Vocês estão entendendo? Como que é de Deus? Deus gosta de se revelar por meio das coisas que a gente coloca a mão. Não é só no raio e no trovão. Não é só nos tremores e nos tsunamis e nos eventos celestiais de eclipse e lua de sangue. Deus revela nessas coisas? Sim. Ele está para além do que a gente pode tocar. Glória a Deus por isso. Senão não seria Deus. Mas Ele também está nas coisas que nós tocamos e fazemos. O Espírito está no meio da música que nós criamos. O Espírito está nos textos que nós escrevemos. O Espírito está nas ordens e nas estruturas que nós criamos. Por quê? Porque foi Ele que inaugurou tudo isso. Isso significa, meu irmão, que quando você está lá no seu trabalho, você que trabalha com finanças, fazendo planilha. Sabe quem que inspirou a planilha do Excel? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que deu conhecimento para a gente estruturar. Foi o Espírito Santo que inspirou o primeiro computador, que é o ábaco. Vocês lembram do ábaco? Para facilitar as contas. E agora, né, o computador tamanho de um polegar no nosso punho. Tem calculadora nos smartwatch. E às vezes não precisa nem ser smartwatch. A Cássio tem um reloginho que tem uns botãozinhos assim, ó, que dá para fazer cálculo. Tudo isso vem do Espírito de Deus. Isso mostra para nós. Mostra para nós, como filhos de Deus, que tudo que nós fazemos pode e deve ser para a glória de Deus. Nem que seja para gerar beleza. É por isso que a gente plantou umas plantinhas ali. Ai, pastor, mas dá trabalho. Tá. Mas Deus não encheu um povo só para construir um lugar para ele estar? Ele não falou assim, arma uma tenda aí, joga uns panos e acabou. Não. Ele encheu homens de habilidade, de conhecimento, de artifício, para trabalhar a tenda do encontro, o tabernáculo, depois o templo. Porque esse é o Espírito de Deus. Ele quer estar em contato com a matéria, Ele quer estar em contato com as coisas da nossa vida. Sejam elas na igreja, sejam elas fora da igreja. Então o Espírito Santo, Ele está no dente que vocês vão lá restaurar, como dentista. O Espírito Santo, Ele está lá nas planilhas, Ele está lá nas reuniões. O Espírito Santo, Ele está no carro com ar-condicionado gostoso que a gente dirige. O Espírito Santo está na lei, que gera ordem. O que seria do nosso país sem lei? A gente já não está aquelas coisas, mas sem lei seria pior. O Espírito Santo está nos desenhos engenhosos dos engenheiros. E o Espírito Santo está nos desenhos coloridos das nossas crianças. É essa compreensão do Espírito de Deus que eu gostaria que a gente saísse aqui nessa manhã. É por isso que você pode orar pelo seu trabalho e ter certeza que Deus quer se manifestar com o seu Espírito. Para que você faça isso com habilidade, com destreza, com graça, com amor. E como resultado disso tudo, com excelência também. O Espírito Santo está nessas coisas. Desde o princípio. E eternamente. Produzindo em nós anseio pela beleza. Anseio pela ordem. Desejo por estruturar e organizar as coisas ao nosso redor. O contrário disso, meus irmãos, esse negócio de, deixa natural, esse caos, isso é enfermidade da alma. Quem vive no caos está com enfermidade na alma. Quem se acostumou a viver no caos está na queda. Nós fomos criados para viver num lugar de beleza e ordem.
E o Espírito de Deus que vem com a salvação em Cristo Jesus nos leva a produzir, a cultivar, a criar, a trabalhar para que isso seja uma realidade na nossa vida. Amém? Você pode ficar em pé, vou chamar o pessoal que